E aí, tudo azul? Finalmente chegou o momento pelo qual você tanto esperou. Carnaval 2020, Rio de Janeiro! Este ano no Sambódromo Carioca, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis atravessará a Marquês de Sapucaí com o enredo Se Esta Rua Fosse Minha, pelas mentes e mãos dos carnavalescos Alexandre Lousada e Cid Carvalho. Para que você possa caminhar com a gente através dessa história fascinante, eu te convido para uma experiência única. Viajar por caminhos reais e imaginários através de uma minuciosa explicação do significado de cada fantasia de ala e carro alegórico que materializamos para contar o nosso espetáculo. Voa comigo? Olha a TV Beija-Flor aí, gente! Beleza, beleza, beleza! Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Bira e você está assistindo Segredos do Beija-Flor. Que foi? Tá ansioso? Com o coração batendo a 1.200 por segundo? Relaxa, você é um beija-flor. Essa é a nossa frequência cardíaca normal. Para te ajudar a acalmar, vamos pairar no ar alguns segundos. Para te informar que após assistir o vídeo, você pode me dizer se gostou dele ou não. Aqui embaixo tem duas mãozinhas cinzas. Se você clicar na primeira, que é igual a essa daqui, ela fica azul e eu fico sabendo que você curtiu o vídeo. Vamos bater asas? Bom, galera, finalmente chegou o grande dia. A gente vai juntar todos aqueles fragmentos dos pequenos vídeos que o Bira mostrou ao longo do nosso trabalho. É hora da gente conhecer esse grande espetáculo que a Beija-Flor está mostrando no seu carnaval com o enredo Se Essa Rua Fosse Minha. Eu queria dizer a vocês que é uma emoção muito grande estar de volta e é um trabalho que teve a colaboração de muita gente, parodiando até mesmo o enredo que a Beija-Flor foi campeã, tá? Com o monstro Frankenstein. O carnaval é um Frankenstein, com a colaboração de várias pessoas que sugerem, que desenham, que criam. Então, como juntar todos esses fragmentos que foram filmados com tanto carinho, até mesmo com muito sacrifício do próprio Bira. Tem um vídeo que ele está dentro da escultura do carro número 4, saiu de lá um pouco intoxicado, porque estavam pintando ao mesmo tempo, um calor infernal, mas é sempre positivo o resultado, porque aqui na Beija-Flor, que é essa escola de vida, uma família, e que cada um que entra é recebido de braços abertos como um filho. Eu, no caso, sou o filho pródigo que está de volta. Queria dizer a vocês que tudo que foi omitido ao longo do tempo era por uma razão maior, para que a gente pudesse guardar para esse grande momento que agora se inicia. Estou aqui há um dia do nosso desfile, com os meus filhos, ou seja, meus carros sendo embalados com carinho, com muita aflição para que nada se deteriore no caminho, que nada despenque. Carnaval como diz na nossa sinopse, aquele momento de dobrar a Marquês de Sapucaí. A gente está dobrando ali o nosso sonho. E a gente toma aquela rua como se fosse nossa, e no caso da Beija-Flor a gente enfeitaria ela sem dúvida com pedrinhas de brilhantes para que ela pudesse ser mais linda do que já é, entendeu? Então vamos lá, chegou a hora de mostrar Se Essa Rua Fosse Minha. Bom, vamos começar pela nossa condição de frente. Esse termo, Se Essa Rua Fosse Minha, o nome rua sugere uma visão urbana, moderna, a rua como a gente conhece hoje. E a nossa condição de frente mostra justamente esse paralelo ao romantismo do nosso enredo, é a realidade nua e crua. Através de um cemitério de automóveis, um ferro velho, ali todos aqueles carros enferrujados, amassados,
ele tem a sua história para contar. E a nossa comissão de frente vai representar todos aqueles movimentos que nasceram nos guetos, nos becos, nas ruas, como o movimento punk, o funk, o rap. Então é para mostrar realmente essa encruzilhada da nossa vida. É ali que começa o nosso desfile. Uma visão meio off-Broadway, uma cenografia completamente chocante em relação ao que a gente vai mostrar depois, onde os carros ganham vida e dali eles montam essa saudação do verdadeiro dono da rua. Através de movimentações, de dança, de brigas de gangue, ele surge para apaziguar, dizendo: eu sou o dono da rua. Então, se prepare que a comissão de frente da Beija-Flor vai dar o que falar. Eu acho que para quem curte moda vai ficar apaixonado pelos figurinos. É uma proposta completamente diferente do que já se viu em carnaval. Mas eu aposto que vai ser um diferencial, não só no desfile da Beija-Flor, como na própria carreira do Marcelinho Zalit. Olá, amigos, é um prazer estar falando aqui com vocês, torcedores e apaixonados pela Beija-Flor. Vamos falar um pouquinho sobre a abertura do Carnaval 2020 da Beija-Flor. O trabalho vem inspirado no movimento de contracultura que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, especificamente no Bronx. O que aconteceu foi um fato histórico curioso envolvendo a questão da dinâmica das ruas. Houve uma ideia de reurbanização da cidade de Nova York e decidiram cortar grandes avenidas da cidade para dar mobilidade urbana. E aí decidiram fazer uma avenida que atravessaria o bairro do Bronx inteiro. Essa mega avenida que se abriu no Bronx fez com que toda a vida econômica daquele bairro viesse à falência. Moradores abandonaram suas casas, comerciantes abandonaram suas lojas, o bairro ficou no completo abandono e passando a ser ocupado unicamente pelas classes menos favorecidas da sociedade de Nova York. Basicamente, a população afrodescendente americana e os imigrantes latinos. Então, aquilo acabou ficando um ambiente de redutos, onde que haviam gangues que dominavam aqueles espaços. Aquele bairro de Nova York se transformou o bairro mais perigoso do país, inclusive, com o maior índice de assassinatos, esse tipo de coisa toda. A história conta que esse bairro, num determinado momento, um grande líder dessas gangues ele entende que essa luta não era entre eles, e sim contra as classes dominantes que geraram uma profunda dificuldade a todos aqueles que viviam naquela região. Então ele decide criar um movimento de pacificação. Nesse momento, esse líder é assassinado, quando ele tenta fazer esse movimento de pacificação. E o último apelo da mãe dele foi com que o desejo do filho conseguisse ser realizado. A partir daí, as batalhas passaram a ser entre as gangues a nível físico e passaram a ser batalhas artísticas, onde aí que existe esse movimento que influenciou todo mundo, que é o movimento hip hop, que é a base do movimento musical, de dança e de estética, que modificou o mundo inteiro, não só influenciou, porque qualquer grande centro que você vai hoje, você vê essa natureza dos grafites, das pichações, do tipo de vestimenta, do tipo de musicalidade. Aí, na sequência, veio o funk, o punk, todas essas tendências que tomaram conta do mundo nas últimas 5, 6 décadas, vieram a partir desse movimento, que foi um movimento que surge por este problema especificamente da rua. Então, a nossa comissão de frente, ela pega esse mote inspiratório contemporâneo para trazer a natureza dessas gangues que acontecem no mundo inteiro. Então ela é aqui,
elas acontecem através de uma briga por espaços disputados numa encruzilhada, seja essa encruzilhada Avenida Brasil com a BR-40, né, que são os acessos e caminhos que chegam a Nilópolis, e que essas gangues brigam por esse domínio de espaço. Então, e essa estética é uma estética absolutamente contemporânea, inclusive, da nossa cidade hoje, né? Influenciada, obviamente, por esse movimento que começou na década de 60. Mas, o que acontece? Ao meio desse embate todo, existe sempre uma força maior, uma força atemporal, que vem das crenças brasileiras, né? Onde que o verdadeiro dono da rua é alguma coisa ligada às questões religiosas, onde que a gente tem a figura do Exu sendo o verdadeiro dono da rua, onde ele traz a palavra da pacificação através das pombagiras. Então a gente mexe com elementos que fundem as questões contemporâneas com as questões de crenças da religiosidade do nosso povo, que estão presentes em todo o nosso cotidiano. É isso, espero que vocês curtam. Eu acho que vai ser uma aventura incrível. A gente conta com um trabalho ousadíssimo, inclusive do Francisco Costa, que é um dos maiores estilistas da atualidade, que está dando uma cara formidável para isso. Ele veio, inclusive, doar esse trabalho para nós, para Beija-Flor, que seria uma coisa impossível da gente conseguir viabilizar se não fosse através desse modo. E, enfim, a gente tem um elenco que já vem se preparando há muito tempo, muito bem preparado. É um trabalho que também tem muitas surpresas. A gente dá as linhas gerais para que vocês entendam da onde vem a inspiração e o que quer dizer, porque na verdade ele é a abertura intrinsecamente ligado ao que diz o nosso samba enredo, né? Ilaroie, né? Abre os caminhos para a minha beija-flor passar, né? Então, essas questões todas estão muito bem trabalhadas e linkadas com a proposta do nosso enredo e com as características poéticas do nosso samba. Vamos lá, boa sorte para todos nós. Depois da comissão de frente, como se fosse um prólogo ou um guardião do nosso casal de mestre e porta-bandeira, vem um grupo que está vestido em chamas, que ao mesmo tempo que faz uma alusão ao orixá que abre os caminhos para que a beija-flor possa desfilar, é uma fantasia que ela traz a luz que ilumina, o fogo que aquece, para que a gente possa entrar com toda a garra, com todo o calor que a comunidade da Beija-Flor emana em cada desfile da nossa escola. Na sequência, nós temos o nosso primeiro casal de mestre e porta-bandeira, a Selminha Sorriso e o Claudinho. A roupa foi inspirada no sol que ilumina todos os caminhos da humanidade, e no calor do sol que derrete toda a frieza também desse mundo tão conturbado que a gente está vivendo hoje. A fantasia ela é confeccionada em sua saia com vários espelhos em forma oval, contornando todo o diâmetro da saia, numa intenção de captar todas as cores que tem na Marquês de Sapucaí, assim como combater e rebater toda e qualquer energia que venha para a nossa escola. Seja ela positiva, ela vai emanar toda essa energia pelo nosso desfile, e também, se vier alguma energia negativa, ela vai refletir e devolver para quem mandou para a gente. Eu creio que é uma fantasia que é bastante diferente do normal, bem ao gosto da nossa porta-bandeira Selminha, a cor que ela mais gosta de
utilizar, mas foi uma homenagem para que ela, que ilumina com seu sorriso todos os desfiles que participou da Beija-Flor, ela vai ter um aliado, que são esses espelhos que vão ainda mais multiplicar essa alegria, esse talento que ela tem e essa vibração tão positiva. A primeira ala que entra na avenida, que representa a Era do Gelo, na verdade, nós estamos nos referindo à última Era do Gelo, o final da última Era do Gelo, aonde o Homo erectus, o homem de Cro-Magnon, começou a sair do seu local, procurando um lugar mais fértil, um lugar mais quente para viver. Iniciou-se a primeira caminhada, e isso acontecendo, iniciou-se também a primeira trilha aberta pelo mundo. Quando o homem começa a caminhar, ele começa a abrir um caminho em busca de coisas melhores para ele. A Thaís Miller é filha do Anderson Miller, filho do nosso patrono. Ela é um destaque de chão que vem à frente do Abre Alas, e ela faz parte desse contexto do homem que viveu na última Era do Gelo, um pouco de pele de animais e os cristais de gelo que representam todo esse cenário que a humanidade começou a trilhar os seus primeiros caminhos. O carro Abre Alas da Beija-Flor, ele representa essa última Era do Gelo, quando as calotas polares começaram o derretimento que possibilitou as tribos se tornarem nômades e viajar mundo afora. É um carro, talvez seja o carro que mais deu trabalho em toda a minha carreira de carnavalesco. Não é por ser muito detalhado, porque não é. É uma massa de cristais de gelo que precisou ser arrumada aos poucos, porque você formar uma grande geleira, misturar essa ideia com joia, porque ela traz o nosso beija-flor, o símbolo maior da escola, um beija-flor que atinge 17 metros de asas abertas. É uma licença poética que eu utilizo como se ele estivesse conduzindo essa história, porque na verdade na narrativa do enredo é o beija-flor da Beija-Flor que conta essa história. É um beija-flor que parece ter sido esculpido nessa geleira. Nós temos 16 beija-flores que ladeiam os dois carros alegóricos e o grande beija-flor que tem 17 metros de envergadura de asa, que vem sobre o primeiro, o Abre Alas número 1, logo atrás da nossa primeira dama, que é o destaque principal, na Fabíola, e tem um jogo de luz que eu batizei de Aurora Austral, porque nós aqui no Rio de Janeiro estamos no hemisfério sul. A aurora boreal é um fenômeno que acontece no hemisfério norte e a aurora austral no hemisfério sul, mas é a mesma coisa. Então o carro que é branco, um sombreado de azul bem clarinho, ele surpreende ao ser iluminado com todas as cores desse fenômeno da natureza que é a aurora, e ele acende todas as cores possíveis e imagináveis do prisma do arco-íris. É o sol da meia-noite. A Beija-Flor traz um potentoso Abre Alas, composto por dois carros, que lembra essa Era do Gelo, esse final da Era do Gelo, quando o homem começa a sua caminhada. A primeira ala que entra após o Abre Alas são os Anunnakis. Os Anunnakis são seres ou lendários ou mitológicos que constam dos textos antigos dos Sumérios, que diz que nós, a raça humana civilizada, ou seja, o Homo sapiens, foi uma experiência genética feita por esses seres que atravessaram o caminho das estrelas para chegar até a Mesopotâmia
e trazendo toda a tecnologia e ensinamento para que esse ser que foi criado por eles, o Homo sapiens, pudesse desenvolver coisas que é difícil de acreditar que num período tão longínquo da nossa história a civilização já tinha capacidade de realizar. Sumérios, a invenção da roda. Essa ala, ela representa exatamente aquele assunto que falei anteriormente, que já é o homem civilizado criado e que começou a desenvolver na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates, tecnologias humanamente impossíveis para aquela época, como construções de grandes palácios, sistema de irrigação e a invenção mais importante, talvez, para a humanidade, que foi a roda. A roda permitiu que os seres humanos pudessem se deslocar mais longe do que simplesmente uma caminhada nômade a pé. Então essa ala representa essa grande invenção da humanidade que diz nos textos sumérios que foram trazidas de outro planeta. A Estrada Real Persa foi a primeira estrada conhecida da humanidade. Em vários livros consta que ela partia do atual Irã, que era a Pérsia, até o norte da Europa, a Ásia, até a Índia, e tinha o objetivo, foi chamado de Rota do Âmbar, que foi o primeiro artigo que os comerciantes da época, os persas, iam buscar lá no mar Báltico, o âmbar, que tinha um significado para a civilização, mas como um amuleto de sorte ou mesmo um simples adorno. Para quem não sabe, o âmbar é uma resina petrificada e que tinha um valor comercial muito grande no Ocidente. E isso aconteceu paralelamente, a China já desenvolvendo algumas rotas também de comércio, mas registrada na história, a Estrada Real Persa é a primeira estrada da humanidade. As nossas baianas, que é a próxima ala que eu vou falar, na minha pesquisa eu me baseei na alta costura. Transportar um vestido de gala de grandes costureiros europeus para representar a Rota da Seda. A nossa baiana, na verdade, ela mistura o próprio bicho da seda, as folhas e flores da amoreira, aonde a lagarta que começa a fazer esse casulo de seda, e é talvez o maior tesouro que a humanidade comercializava na antiguidade. É um xodó para todo mundo essa fantasia, além do formato de saia ser inusitada, porque são 8 gomos em forma de cone. Imagina vocês unirem metade de um cone 8 vezes para fazer uma saia godê, em tons de rosa pastel, um off-white ou um marfim, porque o bicho da seda não é uma borboleta colorida, ela tem essa cor mais desmaiada, mas que produz o fio que até a história conta que foi descoberto por acidente por uma princesa chinesa que, tomando seu chá à sombra de uma amoreira, caiu um casulo dentro do seu chá. E ela retirou e abriu para saber o que era aquilo e viu que aquilo tinha uma suavidade ímpar. E ela pediu que seus empregados pegassem aquilo e tecessem um pedaço de tecido com aqueles fios tão delicados. E assim o chinês inventa a seda e vestiu
toda a nobreza da humanidade e é uma coisa que nasceu por acaso. E a Rota da Seda, que é o que a nossa Baiana representa, foi percorrida por grandes aventureiros da nossa história, como Marco Polo, e que trouxe todos os artigos do Oriente para o Ocidente. É um marco no setor, porque ela fica no meio, uma cor que lembra bem as coisas delicadas e vibrantes da China, que é um degradê de rosa que vai ao salmão, chegando ao marfim, uma delicadeza de confecção, com pérolas adornando, as folhas da moreira, tudo ganha uma visão carnavalesca, com flores suaves em tons de rosa. Eu acredito muito que terá um efeito magnífico na bonita. Os etruscos, que são precursores dos romanos, eles, em seu tempo, criaram estradas também, mas era uma estrada diferente, porque era cavada na terra, como se tivesse um muro de cada lado, que era para proteger as suas tropas, a sua rota de comércio. Foi uma engenharia criada por eles, porque se eles sofressem no meio do caminho um ataque, esse inimigo teria que pular para dentro dessa estrada com muros, mas que eles tinham uma técnica bélica que, ao mesmo tempo que eles ficavam acuados, eles também ficariam presos quando havia o contra-ataque. E os etruscos eram o povo que mais utilizava o âmbar que os persas foram buscar lá no norte da Europa. Então essa ala que representa os etruscos com a sua cultura, de um designer completamente moderno para a época, né? Porque eles se baseavam muito em esfinges de cavalos, é uma coisa com mais designer do que a gente depois vê nos figurinos que lembram a Roma Antiga. A próxima ala representa o povo romano. A Roma Antiga tem uma curiosidade, que começa como república e depois vira império. No período da República é que foi construída a primeira estrada com a tecnologia que até hoje nós utilizamos, com meio-fio, com caídas para que a água pudesse escorrer para galerias fluviais. E nessa época os cônsuls que comandavam as grandes obras romanas. E a Via Ápia foi a primeira estrada que ligava Roma a cidades mais próximas e que foi a precursora de mais de 2.000 quilômetros que o Império Romano construiu de estrada para ligar os seus domínios. E a Via Ápia leva o nome esse nome em homenagem a esse cônsul Ápios, o Cego, que foi o construtor da primeira estrada moderna como nós conhecemos. Logo após a ala, existe um destaque de chão, a sábia Davi, que representa uma deusa romana, Líbera, e que eu batizei de a liberdade de ir e vir, porque é para isso que são construídas as estradas e os caminhos. Na sequência, vem o nosso segundo carro, que representa justamente esse feito. É um carro que tem colunas romanas, um grande comandante que na verdade muita gente vai achar que é um imperador, mas na verdade é uma homenagem a Cláudio Ápio Cego, que construiu a Via Ápia, e que eu batizei esse carro de todos os caminhos levam a Roma. Então o carro que talvez seja o mais comprido da Beija-Flor, um único carro, mais de 20 metros, e que tem 2 bigas à frente e tem 2 bigas voltadas para trás. Não importa para onde você se deslocava nos domínios do Império Romano, que todos esses levariam até Roma. Chegamos ao próximo setor,
E a primeira ala que entra são as nossas baianinhas. Nem todos os caminhos, nem todas as estradas são traçadas ou percorridas pela terra. O homem, na necessidade de expandir seus horizontes, descobre o caminho marítimo para as Índias. Um caminho que é, na verdade, traçado pela bússola, percorrendo o mar, para dobrar o Cabo das Tormentas da África, para chegar até Calicut, na Índia. E a importância que tem essa rota descoberta para comercializar produtos, a importância dela é porque possibilitou, numa dessas viagens, a descoberta do Novo Mundo, que está representada na segunda ala desse setor, que é o Eldorado. Quando os espanhóis primeiro chegaram nas Américas, eles descobriram que o Império Inca já tinha mais de 2.000 quilômetros de estrada no alto dos Andes, ligando o que hoje é a capital do Equador, Quito, até Machu Picchu, percorrendo todas as cidades desse grande Império do Sol, que é o Império Inca. Depois de mostrarmos o Eldorado, existe a ala que são nativos do Pindorama, que representam os nativos brasileiros que abriram picadas na selva e que possibilitaram que os bandeirantes, quando fizeram a interiorização do nosso país, percorresse essas trilhas dos índios, e essa ala, uma é relativa à outra. Os nativos de Pindorama representam os nossos indígenas, ou os nossos nativos, e a ala dos bandeirantes, que foram com seus truques de pólvora e de presentinhos para que pudesse conquistar a simpatia dos nativos, e o que mais tarde possibilitou a abertura da Estrada Real, que escoava toda a riqueza das Minas Gerais para a sede da Porte no Rio de Janeiro. E essa parte da nossa história é representada primeiramente por um casal de destaques de chão, que são duas pessoas muito queridas. O contratador João Fernandes de Oliveira é representado pelo destaque Tiago Avante, e que ele traz um baú cheio de joias oferecendo para sua companheira, a Chica da Silva, que é bastante diferente, uma Chica da Silva irreverente, representada pela Jojo Todinho, que já é um personagem bem famoso aqui da Beija-Flor. Na sequência, uma ala faz uma espécie de minueto, uma ala coreografada, que faz esse cenário para esse caso de amor tão interessante que aconteceu no passado da nossa história do Brasil. Seguindo a nossa história, tem um fato inusitado que nós vamos mostrar. A primeira rua com um calçamento na cidade do Rio de Janeiro foi a Ladeira da Misericórdia, que hoje existe apenas o fragmento ali no Morro do Castelo. E era um calçamento de pedras rudimentar que ganhou o apelido que usamos até hoje, até num doce, que é o pé de moleque. O que seria? As pedras assentadas sobre a terra, com uma grande marreta pesada que eles assentavam na terra e depois ajeitavam com os próprios pés. Na época, os escravos que trabalhavam eram chamados de moleque. E o calçamento ganhou o apelido de pé de moleque. Ainda existem algumas ruas no Rio de Janeiro, antigas, que ainda se utiliza dessa espécie de calçamento. Na sequência, nós temos o destaque de chão, à frente do carro 3, que é a Charlene, uma querida, uma grande sambista da nossa escola, e que ela vai representar assim, uma mucama num dia de festa, porque ela tem todos os paramentos. Lógico, não é uma mucama toda vestida, porque é uma mulher linda, uma passista,
vem com uma roupa que faz alusão à roupa que as mucamas das grandes damas daquela época levavam nas suas aparições, nos seus passeios. Na sequência nós temos o carro 3, que fala justamente desse tipo de calçamento, pé de moleque. E para fazer essa alusão, eu escolhi fazer uma homenagem ao Jean-Baptiste Debré, que a família real convidou para que fosse o pintor oficial das coisas desse novo mundo, da corte estabelecida aqui no período imperial. E peguei fragmentos de sua obra, figuras emblemáticas que constam nos seus quadros, e montei um cenário bastante lúdico, como se ele estivesse pintando, iniciando o esboço dos quadros dele. O carro todo trabalhado na cor sépia, para que dê um ar de antigo, e não leva as cores originais que ele pintou, porque ali ainda era um esboço da história do Rio de Janeiro. Tem coisas bastante interessantes nesse carro, que foram feitas assim, com movimentos simples, né? Uma célebre pintura dele, que são os negros movimentando uma moenda de cana. As mucamas, que foram tão vendedoras de frutas pelas ruas do Rio de Janeiro, que foram trabalhadas com minúcias de detalhes rústicos, bastante artesanal, inclusive dizendo para vocês que todo esse cenário foi escolhido uma cor como se fosse ainda um esboço. O sépia, para dar o ar de envelhecimento. Nessas mucamas elas carregam tabuleiros com as frutas tropicais que elas vendiam pelas ruas do Rio. A roupa, a saia dela foi um verdadeiro mosaico, um patchwork feito com retalhos de tecidos, feito por uma italiana, a Giampiera, que é uma colaboradora já há 5 anos, que sai graciosamente do seu país, a Itália, lá de Turim. Ela é uma restauradora de arqueologia e que é apaixonada por carnaval. E talvez por ter essa técnica delicada de você recuperar obras tão antigas e frágeis, foi um presente para a gente tê-la e fazer com tanta minúcia de detalhe a roupagem que todos os personagens em escultura estão retratados nesse carro. Não só dos escravos, como o próprio Debré, que a gente discutiu se ele poderia usar um jabô. O jabô já era uma coisa do século passado, mas que só os empregados usavam. Fomos pesquisar o tipo de gravata que poderia ser, o tipo de roupa que se usava naquela época, uma superposição de pelo menos 3 peças, um calor que era do Rio de Janeiro, mas ele preservava as suas tradições elegantes de Paris. E todo o chão do carro, que vai acontecer uma coreografia desses moleques que assentavam as pedras, foi preparado em 3D, uma estampa que foi impressa num tecido e dublado com EVA, que deu uma sensação de que você estava mesmo num clima de janeiro do período imperial, de tão real que ficou a sublimação desse calçamento das ruas do Rio no tempo do Império, transformado num tecido. Seguindo o nosso desfile, iniciamos um novo setor. Para mim é o setor mais, não vou dizer importante, mas o que mais me toca, porque nem toda rua é feita para transitar, para passear. A rua também serve como palco de manifestação de fé das mais diversas religiões
e filosofias. E a primeira ala que adentra esse setor, eu faço uma homenagem ao islamismo, que, segundo as suas tradições, pelo menos teria que ir uma vez a Meca. Então nós falamos nesse setor de todas as peregrinações, de todas as caminhadas, de todas as procissões na profissão de fé. Então a primeira ala representa o Islã e a peregrinação até a Meca para fazer as suas orações. Meca é como se fosse o santuário da religião islâmica. E é uma peregrinação muito importante que todo muçulmano de verdade tem que fazer. O segundo, terceiro e quarto casais de Messalha e Porta-Bandeira da Beija-Flor, ela abre o setor da filosofia budista, que existe uma peregrinação aos monastérios no Tibete, nas altas montanhas do Tibete, buscando a cidade onde nasceu Siddhartha Gautama, que é Buda. Então, nossos casais, eles estão com essa indumentária representando as cores fortes daqueles monges budistas. Na sequência do nosso enredo, a gente fala da filosofia budista. Vamos frisar que o budismo não é uma religião, é uma filosofia de bem viver. E existe a peregrinação aos monastérios nas altas montanhas do Tibete, que é feito por todos aqueles que seguem Siddhartha Gautama, que é o Buda. E nesse setor é feito por pagens que seguram uma espécie de guarda-sol para os monges, para as divindades budistas, seguindo esse clima de fé. Também tem o judaísmo. E todo judeu faz a sua peregrinação até a Terra Santa, passando por todos os lugares por onde Jesus passou, e para fazer suas orações e seus pedidos no Muro das Lamentações. Então, essa segunda ala faz uma alusão aos peregrinos que percorrem os caminhos da Terra Santa. E à frente da bateria, a figura emblemática da nossa rainha, nossa querida Raíssa Oliveira, que desde pequenininha já sambava à frente dessa grande bateria da Beija-Flor. Ela representa a deusa Lua, que é tão adorada pelo povo cigano, que é a fantasia da nossa bateria. Nós incluímos os ciganos nesse enredo, porque o cigano é um povo que já vive nas estradas, a pátria deles é a estrada. Eles fazem muita reverência à lua, que é representada pela Raíssa Oliveira à frente da nossa orquestra. Atrás da bateria vem os nossos sambistas de verdade, os nossos passistas. E o tema escolhido para vesti-los é a subida da ladeira do Bonfim, na Bahia, e para a lavagem das suas escadarias num sincretismo religioso. Eu sei que muita gente, quando olha o tema dos nossos passistas, mas a lavagem é da escadaria, mas para você chegar à escadaria, você sobe a ladeira do Bonfim, faz parte desse ritual. Então, nossos passistas estão todos de branco, portando palmas brancas no seu costeiro, fazendo uma alusão àquela grande manifestação de sincretismo religioso. A próxima ala representa os peregrinos do caminho de Santiago na Europa. Santiago de Compostela, uma cidade da Espanha,
e que tem como símbolo essa caminhada que cada um faz da sua maneira, com o máximo de sacrifício para poder se penitenciar de sua vida, realizar seus desejos, encontrar-se mais próximo de Deus. E os peregrinos de Santiago têm como símbolo uma concha. Então vocês vão reparar que é uma figura medieval que foi escolhida, porque essa caminhada já existe há muito tempo, e que no alto do seu chapéu, como no peito, tem uma cruz, e é adornada com essa concha, é a concha da vieira, que é o que simboliza todos os peregrinos que percorrem o caminho de Santiago. Seguindo, a gente fala da maior romaria que acontece no nosso país, a devoção à Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, e nós escolhemos a figura do peão de boiadeiro, que muitos deles fazem essa peregrinação, essa romaria, se utilizando de estradas vicinais, de estradas rudimentares, como eram feitos na época que eles transportavam o gado atravessando estados brasileiros. Uma penitência que é feita por eles, é uma roupa bastante interessante, que ao mesmo tempo que lembra um cowboy, um peão de rodeio, ele tem nas suas costas uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi pintada à mão por nossos pintores maravilhosos daqui de Parintins, portando toda a sua manifestação de fervor na fé católica, que levam milhares de pessoas em outubro para o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Na sequência, eu faço uma alusão a todas as procissões que acontecem pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. E é a minha fantasia preferida, até porque ela é mais complicada mesmo, é um desafio para quem realizou, que a gente funde a figura de um anjo de guarda, ao mesmo tempo com uma figura de um monge, todo ornamentado em velas, porque a vela é a chama da sua fé que você está fazendo sua oração. É uma roupa também bastante artesanal, foi pintada à mão, uma grande asa que se prende à saia, e a saia por si, um grande candelabro de velas, que faz a guarda do nosso quarto carro. E esse carro talvez seja o carro que mais vai emocionar as pessoas na Marquês de Sapucaí. Esse nosso quarto carro é um grande andor de procissão, ladeado por 4 anjos, e é uma escultura de Nossa Senhora. Mas eu escolhi um material inusitado dentro do contexto do carnaval, que é o alumínio, uma fusão do modernismo, uma escultura estilizada, com as cores do barroco brasileiro, que é a maior arte estampada na maioria das igrejas do nosso país. E ela é surpreendente porque, quando adentrar o setor 1, ela ainda não se formou. Muita gente olha 4 anjos, um grande castiçal de velas gigantes que ladeiam esse carro, e ela vai se formando aos poucos, em etapas, se erguendo, atingindo a altura de 22 metros, uma imagem de Nossa Senhora, que no meio de tanto protesto, de tanta mazela que o nosso mundo está vivendo,
A Beija-Flor leva a sua mensagem de fé através da manifestação de uma procissão à Nossa Senhora. Iniciamos um novo setor e esse setor faz uma homenagem àquelas ruas mais famosas do mundo. Eu escolhi 5 para representar esse capítulo, porque são ruas que mesmo que você não tenha ido, não tenha condições de visitar, você conhece por um documentário, ou um filme, ou um cartão postal que você recebe, ou uma revista que você lê. Começamos pela primeira, que adentra esse setor, faz uma homenagem a Nova York. A Grande Maçã é representada nessa ala pela Broadway, que é uma rua onde se encontra a maioria dos teatros, dos grandes musicais da Broadway. Então nós fazemos uma homenagem à Broadway, essa rua que é famosa por ter tantos teatros e por encenar os musicais mais famosos de todo o mundo, de toda a história, do cinema e do teatro. A segunda ala desse setor, ela representa a Champs-Élysées, a rua mais chique do mundo, a rua das grandes grifes, de quem vai a Paris, é uma grande avenida e que termina no Arco de Triunfo, que foi construído para Napoleão Bonaparte. E essa rua é onde você encontra todas as marcas mais famosas e mais caras do mundo, que muita gente sonha um dia percorrer. É uma grande avenida linda, famosa, e que é homenageada por 2 ícones franceses. A cabeça dessa fantasia é um vidro de perfume que toda grife tem, os seus perfumes, e a saia é o próprio Arco do Triunfo. Então, ao mesmo tempo que tem as cores da França, que tem as coisas da França, como o perfume, como o Arco do Triunfo, também tem um traço de moda, porque Paris é a capital mundial da moda. A terceira ala desse setor faz uma homenagem à cidade de Londres. E eu escolhi a Abbey Road, que foi imortalizada na capa de um LP da banda mais famosa de rock de todos os tempos, que são os Beatles. Aquela célebre travessia na faixa de pedestre dessa banda inglesa mistura-se ao visual do outro disco deles, que é o Sgt. Pepper. Então é uma ala que tem o mesmo figurino reproduzido em 4 cores, homenageando essa banda tão querida por todos os fãs espalhados pelo mundo todo. Na sequência, a gente vem para a América do Sul e faz uma homenagem a Los Hermanos. A rua mais famosa de Buenos Aires é El Caminito, é onde a gente pode considerar como a capital do tango argentino. E essa ala é coreografada, são casais portenhos que se vestem com o tradicional terno do dançarino de tango, ela com o seu vestido de franjas para fazer toda aquela evolução que o tango proporciona como dança, e o seu costeiro representa o sol e as cores da bandeira da Argentina. Seguindo o nosso desfile, nós chegamos ao Brasil. Escolhi a rua que eu acho a mais famosa de todo o nosso país. Famosa por sua beleza, pela sua paisagem, famosa porque foi tão cantada em músicas da Bossa Nova, em músicas atuais, que é a Avenida Atlântica, a Copacabana, com aquelas suas emblemáticas calçadas de pedras portuguesas em preto e branco, onde desfilam sereias
imaginárias desse lugar tão bonito do Rio de Janeiro e tão famoso, a Princesinha do Mar, Copacabana. E à frente desse carro, que é o nosso 5º carro, vem a linda, uma amiga querida, Nicole Baus. Nicole Baus dispensa apresentações. Ela representa uma dessas figuras que qualquer um imagina da beleza da mulher brasileira que desfila nas calçadas e nas areias de Copacabana. O nosso 5º carro é uma visão lúdica desse cenário de Copacabana. Ao centro do carro tem uma escultura gigante de uma sereia que, na verdade, ela está coroada como princesa. Ela sai do seu castelo de areia para se transformar na Princesinha do Mar, Copacabana. À frente dela nós temos umas esculturas de golfinho que eu quis fazer uma homenagem ao símbolo da Guanabara. Então são golfinhos como consta na bandeira da nossa cidade, e ladeado por ondas onde tritões ganham um ar de surfista e as sereias desfilam nas calçadas emblemáticas de pedra portuguesa da praia de Copacabana. Chegamos ao nosso último setor, que fala de vias de estradas, de caminhos, que só existem na nossa imaginação, ou só podem ser alcançadas através da nossa imaginação. Como a primeira ala, que representa a Via Láctea. Tem um nome de via, mas é uma coisa tão imensa que praticamente impossível de ser percorrida. E essa ala, ela tem a coloração de uma constelação, dessas nebulosas que existem nesse vasto universo, uma fantasia com traços bem modernos, para representar o lugar onde nosso planeta Terra reside, um pontinho nessa imensidão toda que é a Via Láctea. A segunda ala desse setor faz alusão à lendária Torre de Babel, que, segundo a Bíblia, era um caminho construído pelo homem para tentar chegar a Deus, coisa que nunca aconteceu. Então nós criamos uma fantasia em forma de cone, e onde uma espiral contorna como se quisesse chegar a Deus. E por trás dessa fantasia, na verdade, tem asas de anjo e da luz divina que a gente procura encontrar no final dessa torre. A terceira ala que entra nesse setor faz uma alusão à mitologia grega, através da história ou da lenda da ilha de Minos, onde existia um labirinto governado pelo Minotauro, e que era um desafio para quem entrasse ali e não ser atacado ou devorado por ele, tentar achar uma saída. E o labirinto representa a expressão que a gente usa até hoje, que é estar num beco sem saída. Seguindo o nosso desfile, é a vez de falar do Iago Mapoa, que é um youtuber que é de Nilópolis, já era um componente da escola, que se tornou famoso na internet por seus personagens. E ele, ou ela, está representando a figura da magia dessa estrada de tijolos amarelos que você percorre para chegar ao final do arco-íris. Então ela é a musa dessa ala, uma espécie de fada que comanda todos os gnomos que vêm atrás, fazendo as 7 cores do arco-íris. Uma ala bastante interessante e também com as cores da bandeira LGBT. E agora, a ala que a gente traz são as nossas crianças. Ela faz parte de um conjunto que a gente pretende levar a mensagem de ser beija-flor
ontem, hoje e sempre. Então as crianças é o futuro da Beija-Flor. Ela está representando esse nascedouro dessa paixão que desemboca na Marquês de Sapucaí. E o objetivo do nosso enredo é justamente percorrer todas as estradas por onde a humanidade passou para chegar ao final da nossa rua mais querida e imaginária, a rua dos sonhos de todos nós, que é a Marquês de Sapucaí. Então as crianças representam um beija-flor menino, que está iniciando essa sua caminhada. E ela precede a ala que vem após, que representa a nossa beija-flor, ou o nosso símbolo maior, que é o pássaro beija-flor, e todo feito como uma joia, todo ornamentado com pedras brilhantes, como seria a sequência da música da onde retiro a frase para dar nome ao nosso enredo. Esse setor todo representa essa coisa mágica que é adentrar a rua Marquês de Sapucaí para, naqueles 70 minutos, tomá-la como se fosse nossa, entendeu? Então, tantas crianças que representam o futuro, essa ala representa o presente, os componentes da Beija-Flor, como vestidos como se fosse uma grande joia. Nesse clima ainda de Marquês de Sapucaí, à frente do nosso último carro, existe a nossa eterna rainha de bateria, a nossa querida Sônia Capeta. Nada mais justo do que prestar essa homenagem a uma figura tão emblemática que faz parte dessa belíssima história que a Beija-Flor de Nilópolis construiu na rua Marquês de Sapucaí. E o nosso último carro é o objetivo de toda essa viagem que nós fizemos por civilizações, através de todo o mundo, para que esse sonho todo que está sendo contado em forma de samba, de dança e de plástica visual, representa com um toque singelo a Praça da Apoteose, é onde eu digo que é onde o ninho do Beija-Flor está, porque a nossa escola foi a escola que mais venceu campeonatos e com as melhores classificações na sua história dentro da Marquês de Sapucaí. Então, esse carro, assim como o Abre-Alas, traz o nosso símbolo, mas com um visual meio Art Nouveau, como se fosse um grande broche de brilhantes, e que trazendo na sua riqueza de detalhes a nossa joia rara. São aqueles que construíram a história da Beija-Flor, a nossa velha guarda. E acima desse grande Beija-Flor, que conduz o carro, e a Praça da Apoteose, está a filha do nosso patrono, a Micaela Davi, no alto de um diamante, ladeado por outros 8 diamantes, sobre um grande diamante, e ela, como figura principal de destaque, o diamante dela se abre e se transforma numa flor para ser beijada por toda a nossa escola, e construiu essa história maravilhosa de vida, de samba e de muita alegria e paixão. Mas, se vocês pensam que o desfile da Beija-Flor termina com o último carro, não. Ali talvez seja a homenagem mais justa que a escola vai fazer através desse enredo. No hino da nossa Beija-Flor, fala que ela é um festival de prata em plena pista. Aí, para fazer justiça e uma grande homenagem a todos aqueles que trabalham nas ruas, que vivem nas ruas, que usam as ruas para transitar e até mesmo para morar. Então nós vestimos todos eles com o brilho do carnaval, os guardas de trânsito, os estudantes, os entregadores de pizza, os próprios
moradores de rua, guarda de trânsito, enfim, malabaristas de sinal, todas as pessoas que a gente vê no nosso dia a dia, no calor de uma grande cidade, está ali representada no final como o verdadeiro povo da rua, os donos da rua. Bom, então agora, meu povo, agradecer a todos vocês que abriram o link e que viram todas essas pequenininhas histórias que aos poucos o Bira foi mostrando para vocês. É hora da gente ver ao vivo. O nosso desfile daqui a pouco começa. E eu espero ter contribuído para um melhor entendimento do nosso enredo, passo a passo, para que tudo aquilo que vocês vão agora observar no Marquês de Sapucaí, transformado em realidade o sonho de tanta gente que está aqui dentro e que criaram esse grande espetáculo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um grande beijo, muito obrigado. Desculpa, Bira, toda a chateação que eu sempre te dei. Eu sou um cara tímido, você me pega sempre de surpresa, mas eu tenho um carinho enorme por você, por toda essa energia positiva que você passa, mesmo sem vocês que estão do outro lado assistindo, não sabe que às vezes o dia não foi tão bom e o Bira só capta o que é de bom no nosso dia a dia. E isso ele merece, tem o mérito de fazer esse trabalho que é tão árduo, um pouquinho de alegria, porque eu não sei de onde ele encontra tanta alegria de viver, ele passa as mesmas dificuldades que a gente, mas é uma pessoa que criou isso tudo aí só para vocês que estão do outro lado. Eu acredito que no próximo ano vocês vão estar mais acostumados e já vão matar muito mais charadas do que ele vai tentar esconder de vocês. Um grande beijo, galera. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por vocês estarem sempre nesse canal que eu não consigo fazer direito o que a Bira faz, mas tá de coração aqui. Muito obrigado por assistir. Enquanto pousamos, não se esqueça do nosso combo azul e branco das redes sociais. Siga o nosso perfil no Instagram, @beijafloroficial, e curta nossa página no Facebook, Grace.beijaflordenilópolis Oficial. Se você ainda não é um dos inscritos do nosso canal, já sabe, pode clicar em inscrever-se aqui embaixo ou clica nesse botão, visita o canal e clique em inscrever-se. Se quiser ver outro vídeo, clica aqui. Beijos e até daqui a pouco!